Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo sobre Richard Jewell. A crítica já está publicada aqui no canal. Esse seria, na verdade, um vídeo complementar sobre a grande polêmica do filme que já acabou desencadeando em mudanças na estratégia da Warner na temporada de premiações. Então, a crítica já está disponível aqui no canal para quem quiser dar uma olhada. Mas nós temos uma cena extremamente polêmica e basicamente eu estou vendo pessoas que estão desconsiderando o filme, focando nessa cena polêmica e basicamente descartando tudo que o Clint apresentou na tela para trazer um outro tipo de discussão. Então esse seria o foco inicial que eu trago aqui para análise, certo? Um rápido resumo sobre o caso Richard Jewell. O filme é baseado no atentado ocorrido no Centennial Park, em Atlanta, 1996, e do circo midiático que durou quase 3 meses nos Estados Unidos, quando Richard Jewell, que teoricamente seria o herói da história, porque ele descobriu uma mochila com uma bomba caseira e começou o processo de evacuação do local, e a bomba acabou explodindo minutos depois, matando 2 pessoas e ferindo 100 da mesma forma, mas que seria muito pior se o Jewell não tivesse visto essa mochila. O Jewell ele começa como herói da história e de uma hora para outra existe um grande circo midiático e ele é apontado como vilão. Ele é suspeito pelo FBI de ter, na verdade, organizado esse atentado. E durante 3 meses nós temos o noticiário dos Estados Unidos todo dia, desde os grandes canais como a CNN até os jornais locais, trazendo à tona a história do Richard Jewell, os detalhes do passado dele, e o Clint apresenta tudo isso no filme. O longa ele é baseado num grande artigo da Vanity Fair. Eu vou deixar mais uma vez a recomendação aqui: American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, Balada de Richard Jewell, que seria inclusive o nome original do filme. Eles acabaram simplificando apenas para Richard Jewell. E aí vem a polêmica. A história que o Jewell, na verdade, ele era investigado pelo FBI, veio de um furo de reportagem da então jornalista Katie Scruggs, que no filme é interpretada pela Olivia Wilde, que tinha fontes no FBI. Então, na verdade, o artigo e as publicações sobre o caso colocam que a Katie Scruggs conseguiu essas informações no FBI e acabou publicando no seu jornal, o Atlanta Journal-Constitution, e a partir dessa matéria, todas as outras redes de televisão dos Estados Unidos entraram no caso e montaram esse circo midiático que é o foco do Clint. E aí vem o ponto de grande polêmica, e aí vem o ponto que o Clint Eastwood e que a Olivia Wilde estão sendo extremamente criticados e que eu queria trazer para a conversa aqui, porque, repito, já existe uma mudança na campanha da Warner por conta também da reação inicial negativa em torno desse foco na história. A Katie Scruggs, jornalista interpretada pela Olivia Wilde no filme, ela consegue essa informação após fazer sexo com o agente do FBI interpretado pelo Jon Hamm. Então existe essa troca. A Scruggs morreu muito jovem, vítima de uma overdose de medicamentos controlados. Ela não está mais aqui para se defender. E o jornal que ela trabalhava, o Atlanta Journal-Constitution, publicou um vasto editorial criticando muito Clint Eastwood por conta dessa dinâmica, né, de limpar a imagem do Richard Jewell, de fazer justiça ao Richard Jewell, só que da mesma forma manchar a imagem da Katie Scruggs. E a Olivia Wilde está no centro dessa polêmica. Ela fez nessa temporada ainda Booksmart, foi elogiada. O filme teve alguns problemas de distribuição, mas de modo geral ela foi elogiada pelo seu primeiro filme. E aí vem aquela dualidade. Como é que a diretora que fez Booksmart, ela aceita entrar no personagem proposta pelo Clint Eastwood e aceita, e aí não são palavras minhas, são palavras de um artigo publicado recentemente, se rebaixar e mostrar a mulher em um segundo plano, pensando que ela só conseguiria, a jornalista no caso, só conseguiria aquela informação por conta do sexo. Logo após o final do filme, na premiere em Nova York, no cinema da Warner, no Hudson Yards, a Olivia Wilde foi super questionada, muita gente queria perguntar para ela justamente isso, e ela já correu para se defender de forma antecipada. Ela disse que a família toda dela é de jornalistas, que ela fez uma vasta pesquisa em torno da Katie Scruggs, dessa jornalista também, né? E ela deixou entender o seguinte, que o roteiro ele é baseado na verdade, e que essa pesquisa apontou que de fato essa teria sido a forma com que a Scruggs conseguiu a notícia e a informação do FBI, porque até mesmo os jornalistas que publicaram a posteriori sobre o tema
nunca se questionaram, olha, como é que Scruggs conseguiu essa informação? Nunca foi um ponto de análise da própria historiografia do caso do atentado no Centennial Park em 1996. Então o filme ele traz essa informação nova, uma informação que até então nunca tinha sido levantada por ninguém. Teoricamente, em uma pesquisa original pelo roteirista, aprovada pelo Clint Eastwood e também aprovada pela Olivia Wilde, que, repito, disse ter feito todo esse trabalho. Só que as críticas são extremamente fortes. Eu vou deixar alguns artigos na descrição. Como eu disse, o jornal em que aquele Scruggs trabalhava acabou fazendo um vasto editorial criticando o Warner, criticando o Clint também. E aí vem a pergunta, será que o Clint precisaria ter colocado essa pesquisa original feita pelo filme na tela do cinema? Porque nós estamos falando de uma pessoa que não tem como se defender. Então essa parte é uma parte sensível que realmente eu concordo. Só que tem a dinâmica da verdade. E Richard Jewell é baseado na verdade, baseado num contraponto que o Clint quer dar, fazendo também uma discussão sobre escândalos, sobre circos midiáticos. Então seria esse compromisso que parece ser muito forte no roteiro e que por isso causa tanta polêmica. Dessa forma, a Olivia Wilde era o foco principal da Warner para a categoria de atriz coadjuvante e já dá para falar isso questão de alguns dias, questão de 5 dias. Ela não é mais o foco da Warner, ficou de lado e ela foi substituída nos eventos a partir da próxima semana pela Katie Bates, que também atua em Richard Jewell. De certa forma, tem um monólogo muito mais chamativo do que a própria personagem da Olivia Wilde. É uma decisão compreensível, ela interpreta a mãe do Richard Jewell no filme. A Wilde fez um pronunciamento ontem muito interessante, dizendo que ninguém questiona quando James Bond faz o mesmo nos filmes. Aí vem toda uma questão que vai gerar muito debate, repito, a partir do lançamento do filme nos Estados Unidos, que é a questão que você não está falando de um personagem fictício, você está falando de fato de uma pessoa real, e o filme ele não troca os nomes. O filme ele usa justamente os nomes das pessoas envolvidas para dar mais credibilidade para a história, claro, condensando os agentes do FBI em 2, com destaque no caso para o John Hamm. Eu me pergunto até que ponto isso vai acabar prejudicando o filme em outras premiações. Richard Jewell é uma entrada tardia na temporada de premiações, tardia como 1917, como Bombshell, Little Women. Então, nós já sabemos que o Clint ele tem um lado de que ele não é o tradicional democrata de Hollywood, ele tem um posicionamento político muito forte, todo mundo sabe disso. E mesmo que você tenha pessoas no elenco como Hauser, como Sam Rockwell e como a própria Olivia Wilde, que tem uma visão política diferente do Clint, eu acho que isso vai acabar gerando algum tipo de descontentamento e que talvez Richard Jewell seja reconhecido em premiações específicas da crítica, não tenha o destaque que talvez mereceria em outros prêmios, certo? Seria esse um comentário conforme o prometido na crítica de Richard Jewell. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!